Agora o prazer de receber no púlpito Beatriz Saito, representando a Lina, para discorrer sobre o projeto Open Data Tutor, Educação Financeira Ampliada por Open Finance e IA. Bom dia a todos, eu sou a Beatriz, ou Bia, né? Eu sou gerente de produto da Lina, e eu vou começar apresentando um pouquinho sobre a Lina, para vocês entenderem um pouco de contexto. A gente é uma empresa de tecnologia que trabalha já com Open Finance desde o início do Open Finance. A gente tem toda a parte de infraestrutura e também a parte de ITP, com pagamentos regulados e dados de Open Finance. Quando a gente se candidatou nesse projeto, a gente se candidatou muito num viés de utilizar dados para promover a educação financeira da população. Nos nossos estudos, a gente identificou, esse é um estudo da Ambima, que mais de 78 milhões de pessoas no Brasil são inadimplentes dentro do sistema de crédito, e apenas mais de 52%, né, aproximadamente 52%, não apresentam nenhum tipo de reserva financeira. Então, esse foi o contexto que motivou a criação do Open Data Tutor, ou para os mais íntimos, tutor. E as maiorias das soluções de educação financeira, elas são genéricas, descontextualizadas, não utilizam de verdade dados, né, dos clientes, ou você tem que imputar isso manualmente. Então, você vê soluções que você precisa ir lá, transação por transação, adicionando, categorizando e tentando entender. De forma geral, as pessoas fazem isso com planilha quando fazem, né? E dentro desse contexto, a gente identificou o potencial do Open Finance de justamente conectar dados reais do usuário, e então fazer isso de uma maneira automatizada, já que através do Open Finance a gente tem acesso aos dados consentidos, e isso pode ser imputado de forma automática no tutor, e conectar isso com IA, que é uma das nossos know-hows também internos, e, além disso, utilizar dados de economia comportamental. Então, como a gente consegue, no final do dia, motivar aquele usuário, além de ter um retrato da sua situação financeira, de ter alguma ação relacionada a isso. Esse era um dos nossos grandes motivadores. Então, no Open Finance, de forma geral, a gente tem mais de 80 instituições financeiras. O usuário consegue conectar qualquer uma das suas contas, né? Então, qual banco ele tem a conta, ou mais de um banco, para trazer esses dados. A gente trouxe também uma interface conversacional baseada em LLMs. Então, você vai ter os insights, que a gente produz também com IA, mas você também pode fazer perguntas abertas no nosso site, de maneira a entender melhor tanto os seus dados, quanto também a forma de utilizar isso a favor dos seus objetivos. E a gente também categoriza as transações com machine learning. Então, a gente sabe que, muitas vezes, a transação ela vem um nome que você nem lembra que você gastou, no final você não sabe onde você está gastando dinheiro, e a categorização ela vem para conseguir agrupar esses blocos, por exemplo, alimentação, saúde, transporte, e, no final, o usuário conseguir entender onde ele está gastando, para poder, partir dali, entender um pouco melhor como melhorar a sua situação. Aqui, só explicando um pouquinho essa interface real, que está hoje no ar, mas explicando um pouco melhor, você faz o cadastro, né, na nossa ferramenta, e você já consegue conectar o seu banco através de Open Finance. Então, você seleciona a instituição, compartilha o seu CPF, e, a partir daí, a gente começa o fluxo de Open Finance, que, para quem não conhece, a partir daí, você vai para o seu banco escolhido, autoriza, né, que esses dados sejam compartilhados, e a gente começa a processar isso individualmente. Então, cada pessoa vai ter o seu próprio usuário no Meu Tutor Financeiro, e, a partir disso, vai ter insights altamente personalizados. Então, aqui só um exemplo de uma tela. A gente tem esses blocos de insights, que eles são fechados. Então, a gente tem um carrossel de 3 insights, que é atualizado semanalmente. Então, toda semana ele vai receber novos insights prontos em relação à sua vida financeira, com alguns viés de economia comportamental aplicados nesse texto, para conseguir mostrar como um gasto, que às vezes parece pequeno, quando ele se acumula de forma recorrente, ele pode virar um problema. E, além disso, a gente tem o chat, que é aquele ícone no canto, em que ele pode fazer perguntas abertas. Então, aqui deveria ser um GIF, não está funcionando, mas, para vocês entenderem aquela bolinha ali, você consegue fazer de forma aberta, perguntar como estão minhas dívidas, ou quais transações estão dentro de alimentação, ou até pegar recomendações a partir disso, para conseguir economizar e montar um plano conversacionalmente com o nosso tutor.
A gente entende que isso contribui para o sistema financeiro nacional e para a agenda do Banco Central em 3 pilares. Então, tanto de inclusão financeira, mais qualificada, né? Muitas vezes a gente fala sobre as pessoas entenderem onde elas estão gastando, mas não tem ferramentas apropriadas para fazer isso de uma maneira organizada e automatizada. A redução de inadimplência, então, a gente aplicou justamente vieses de economias comportamentais na hora de gerar esses insights, para tentar realmente promover o usuário do ponto de partida, né, para uma ação que seja benéfica para ele. E fomentar o ecossistema, desculpa, teve um erro ali, né? Mas muitas pessoas ainda não conhecem o Open Finance, não sabem que isso é algo regulamentado e tem até desconfiança em relação a isso. Então, parte também do objetivo do tutor financeiro é mostrar essa tecnologia para o usuário final e mostrar para ele que isso pode ser usado a seu próprio favor. Se alguém quiser conhecer, eu trouxe aqui a nossa aplicação, ela está em produção, ela está rodando. Então, a gente tem um site que tem um descritivo também mais detalhado, que vocês podem acessar e também testar. A gente está, claro, sempre em interações, estamos melhorando quase diariamente os prompts e os fluxos, mas a ideia é que isso consiga evoluir para, de fato, conseguir ajudar os usuários finais na ponta. Muito obrigada, Fenasbac, pelo apoio também, Lift Lab. Muito obrigado, Beatriz Saito.